Muito bem, inventores e inventoras da história, bem-vindos aqui ao canal. E vem cá, você já ouviu falar na história do Brasil de uma tal Guerra da Lagosta? Não? Então hoje é o dia. Aguenta a vinheta e vamos lá. Muito bem então, pessoal, vamos ao vídeo, mas antes aquele pedido rápido. Vamos lá, se inscreve aqui no canal, ok? E também curta o vídeo, esse e os outros. É fundamental para que eu e o Thiago possamos crescer aqui na plataforma com vocês e trazer mais material de qualidade, tá bom? Mas olha só, queridos, pensa comigo, quando você olhou aquela thumb, viu aquela lagosta num prato e o título do vídeo era A Guerra da Lagosta, você possivelmente pensou, what the hell? Não, o que está acontecendo? Olha só. Os países, pessoal, que têm costa marítima, eles têm uma coisa chamada de mar territorial, tá? O mar territorial brasileiro, por exemplo, ele é de 12 milhas náuticas. Então, se eu pegar o território brasileiro e estender uma linha, tá? 12 milhas náuticas, aquele mar é como se fosse uma extensão do próprio território brasileiro. É diferente da zona econômica exclusiva, que daí não é só 12 milhas, é 200 milhas náuticas, é bem maior, por exemplo, né? Mas olha só, naquele momento, na costa de Pernambuco, nordeste do Brasil, lá estavam nossos pescadores pescando o quê? Tcharam! Lagosta. E aí, eis que, de repente, começam a aparecer barcos franceses na região. Lembre que, por exemplo, eu não sei se você já comeu lagosta, eu confesso que nunca. Mas na França, pessoal, a lagosta é um dos ingredientes da haute cuisine, né, da alta cozinha francesa. E eles gostam muito do bichinho. E aí começaram a pescar o animal aqui na nossa costa marítima, o que começou a irritar os nossos pescadores que denunciaram isso à Marinha Brasileira, que então foi até lá com seus navios de guerra e escoltou os navios franceses para longe da nossa costa, ok? Só que isso não foi bem visto pela République Française, pela República Francesa, que começou a tensionar a diplomacia com o Brasil. Na época, o Brasil, pessoal, era governado por uma figura, no mínimo, folclórica. Certamente você já ouviu falar dele, um cara que sempre aparecia com uma vassoura na mão. O Jânio Quadros, o Vassourinha, lembra? Varre, varre, vassourinha, parapapapá, varre, varre, a pandalheira, tan, 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 tan. Pois muito bem, lá estava o senhor Jânio Quadros. E eis que na época, tentando mostrar ser um líder forte, isso é o ano de 1961, ele convocou o governador do Amapá para que estivesse pronto para uma invasão do Brasil. O governador do Amapá na época era o Moura Cavalcante, né? Para que o Brasil estivesse pronto, tá? Veja bem, para uma invasão a partir do Amapá contra a Guiana Francesa. Sim! Eles pensaram em invadir e anexar a Guiana Francesa. Ok? Essa era a ideia. Tinha até nome, Operação Cabralzinho. Olha o nome da operação, Operação Cabralzinho, tá? Felizmente nunca foi levado adiante, porque isso teria real potencial de nos levar a uma guerra de grandes proporções, né, moçada? Mas o fato, pessoal, é que o Jânio Quadros já vinha em maus lençóis e por conta de uma série de pressões políticas que vinha sentindo naquele momento, né, ele acaba não resistindo a essas pressões e renuncia. Então o Vassourinha vai embora com vassoura e tudo. Só que nesse processo, quando ele renuncia, vem quem? O vice, que era o senhor João Goulart, o Jango. Só que havia setores na sociedade brasileira que achavam que o estancieiro gaúcho João Goulart era um comunista, era ligado ao comunismo e por aí vai. Então não queriam que ele assumisse de fato o poder no Brasil. O que acabou levando o Brasil a um período de parlamentarismo. João Goulart era o presidente, mas quem governava era o parlamento, tá? Isso durou até 63, quando houve o plebiscito, daí o povo devolveu ao presidente os poderes de governo, tá? Mas mesmo nesse processo todo, o João Goulart, ainda como chefe de Estado, gozava assim, de uma ação, né, de uma possível ação, e se articulou para responder à França naquele contexto. E aí o João Goulart, tentando evitar então que aquilo caminhasse para uma situação bélica, uma situação de guerra, ele tentou um acordo com os franceses e permitiu que alguns navios franceses viessem para a costa brasileira. Só que os franceses não respeitaram e mandaram navios a mais. E aí, um desses navios chegou inclusive a ser apresado, retido pela Marinha de Guerra do Brasil. Aí, meu querido, aí, sabe o que a França fez? Eis que a França não deixou barato. Na época, pessoal, a França era governada por um dos seus heróis da Segunda Guerra Mundial, o general Charles
de Gaulle, tá? Aliás, ele governou, ó, por um bom tempo a França, né? Mas aí o de Gaulle resolveu mandar para o Brasil uma esquadra de guerra francesa. Sim, navios de guerra da França vindo para pressionar o Brasil. Literalmente um tipo de dissuasão militar, né? Tentando dissuadir o Brasil. Só que nesse momento, pessoal, eis que o João Goulart recebeu apoio da Marinha Brasileira e também da Força Aérea Brasileira. E na época chegou na nossa costa, chegando na nossa costa, um poderoso contra-torpedeiro francês, o Tarfu, tá? O Tarfu. E aí, olha só que interessante, você tem a cena, vou deixar aqui a foto, tá aqui a foto pra vocês, tá? Do Tarfu sendo sobrevoado por um bombardeiro da Força Aérea Brasileira. Pense o grau da tensão. Você tem um bombardeiro sobrevoando ameaçadoramente um navio de um outro país. E tudo isso por conta de quem? Lagosta. Só que olha só a situação, como ela evoluiu, realmente parecia caminhar para uma guerra. Só que felizmente em 63 os ânimos foram se esfriando, ok? Em 1963 os ânimos foram se esfriando e entraram num acordo, ok? Houve um acordo, a França foi embora, o Brasil ficou na dele e é isso. Só que muitos até afirmam, né, que a França teria meio que desistido também, porque ela tinha um receio. Ela tinha um receio que, se caso ela entrasse em guerra com o Brasil, se atacasse o Brasil, por exemplo, os Estados Unidos pudessem vir em defesa do Brasil. Porque na época os Estados Unidos, Brasil e outros países das Américas eram todos signatários de um tratado de ajuda mútua, em caso de serem atacados por uma potência estrangeira, percebe? Então a França tinha medo que, atacando o Brasil, ela conseguisse, ela própria acabasse sendo atacada por toda a América, né? Só que, olha que interessante, tensão, né, ameaça de guerra, aquela coisa toda, né, os ânimos nacionalistas insuflados, na época tem até um jornal, O Democrata, né, ligado inclusive ao Partido Comunista Brasileiro, que achava aquilo um absurdo, como assim franceses do nosso território? Então você observava tanto um discurso nacionalista, tanto os setores da esquerda quanto da direita brasileira inclusive, e tudo isso crescendo. Na França, por outro lado, os franceses achavam que era exagero do Brasil. Nossa, que exagero, pra que tanto? Meu Deus, é só uma lagosta, né? Só que, claro, o de Gaulle, na época, pessoal, ele via que a França, por exemplo, já não era mais aquela potência antes da Segunda Guerra Mundial. A França, depois da Segunda Guerra Mundial, enquanto potência global, ela perdeu muito da sua importância. E o de Gaulle, né, queria tentar restaurar isso um pouco, e quem sabe teria até usado um pouco essa situação toda para projetar de novo a França como um global player, vamos dizer assim, né? Só que, pessoal, diante de toda essa tensão, adivinha que o Brasil também fez? Um samba! Sim! E olha só o samba feito por Moreira da Silva durante as tensões, pessoal. Saiu um samba chamado A Lagosta é Nossa. Olha só a lembrança do Vargas que o petróleo é nosso, né? Agora a lagosta é nossa. Ê, Brasil! Claro, eu não decorei a letra do samba, então eu vou colar aqui descaradamente e olha o que dizia a última parte dessa letra, tá? Olha só. Barroso gritou, como é? O tempo da pirataria já me show. Vem devagar, Barnabé, a barra é muito funda. Pra você não vai dar pé. E já gritou o tamandaré. Pum, pum, pum. Olha só a última parte dessa música. Barroso e Tamandaré eram duas das principais embarcações de guerra da Marinha Brasileira. Só que o Tamandaré não tinha condições de navegabilidade na ocasião, estava estragado, e o próprio Barroso não estava com toda a sua potência, porque uma das turbinas não estava ativa. Quer dizer, o Brasil estava na base do pum, 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 mas com que condições? Nós não teríamos, de fato, nem navios plenamente funcionais naquela ocasião. Felizmente, não houve guerra. Essa é uma guerra onde ninguém morreu, não teve nenhuma baixa, a não ser as lagostas, né? Mas eis que, pessoal, tem um detalhe importante. Muitos estudiosos hoje falam daquela frase, uma frase que teria sido dita pelo de Gaulle. Le Brésil n'est pas un pays sérieux. Le Brésil n'est pas un pays sérieux. Ó, o Brasil não é um país sério. E aí diziam que essa frase foi feita pelo de Gaulle. Até que tem vídeos aqui no YouTube que falam isso, tem muito tempo coisa da internet que fala isso. Só que as fontes mais recentes apontam que não teria sido o de Gaulle a falar essa frase. Aliás, uma frase, convenhamos, bastante, né, perturbadora. O Brasil não é um país sério, né? E aí, olha só. Possivelmente teria sido o embaixador brasileiro em Paris numa entrevista a um jornalista também brasileiro. Né? Ele teria dito que o Brasil não era um país sério. Só que quando isso foi para a imprensa, acreditaram a frase para quem? Para o de Gaulle. Agora, no meio de todo esse imbróglio, pessoal, é uma história que para muitos parece até tola. Nossa, como assim? Nossa, foram se envolver com essa tensão toda por causa da lagosta. A gente esquece de uma coisa.
Pesquisas mostram que possivelmente essa tal Guerra da Lagosta tenha tido também um impacto na própria ditadura civil-militar, no golpe militar de 31 de março de 64. Por quê? Porque naquele momento, pessoal, o João Goulart, o prestígio dele sofreu um certo abalo por ter negociado com os franceses, mas caramba, isso chama-se diplomacia, né? E também porque já tinham alguns setores da população brasileira que desconfiavam do João Goulart, aquela coisa toda. Só que no mesmo momento, como os militares foram chamados a defender o Brasil, a proteger o Brasil e tudo mais, né? A moral dos militares foi vista como elevada naquele momento. E aí muitos declaram, né, que teria sido útil a situação para que os militares testassem como estava o apoio militar à tropa, para que, ocorrendo, por exemplo, um golpe, como depois ocorreu, né, eles tivessem algum apoio civil. Por isso que hoje a gente já fala no golpe civil-militar. Quer dizer, olha que interessante, possivelmente a Guerra da Lagosta também teve desdobramentos importantes para a ocorrência do golpe civil-militar no nosso país. Beleza? Espero que tenha curtido esse vídeo e já sabe, né? Segue a gente no Twitter, o @InventandoHST. Não esqueçamos também do nosso Instagram, o @canal Inventando História. E claro, temos lá o nosso Facebook, o /Inventando História. No mais é isso, queridos. Um fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!